No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre um novo recurso que a rede social Twitter anunciou a pensar na proteção dos seus utilizadores. Fotos e vídeos vossos só com vossa autorização. Coloque o fone ao ouvido e curta a notícia de hoje que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Este tem sido um tema amplamente debatido nestes últimos anos, onde nas diversas redes sociais estas situações estão constantemente a acontecer e as opiniões dividem-se. Para vocês terem uma noção, bem há pouco tempo, uma pessoa ao qual eu sigo no Twitter fez um post com uma imagem de outra pessoa enquanto esta almoçava. Vocês não têm noção a chuva de comentários que este post teve, com opiniões totalmente divergentes em que até crime foi mencionado. As redes sociais podem dar uma experiência extremamente enriquecedora ou até mesmo destrutiva, dependendo do uso que nós lhe dermos. E em outros casos, pessoas podem, de forma consciente ou não, causarem problemas graves com o uso indevido. A pensar nisso, o Twitter anunciou um novo recurso em que visa a proteção dos seus usuários e dos internautas num todo. A política de informação privada da rede passa a proibir que nós publiquemos fotos ou vídeos de outras pessoas sem o consentimento delas. Nesta nova regra, não significa que todos os posts com a presença de terceiros serão automaticamente apagadas, mas a pessoa que estiver na foto ou no vídeo de quem publicou pode entrar em contacto com o Twitter para ter o conteúdo removido caso não aprove a publicação. Além do mais, o Twitter pode remover a postagem automaticamente caso determine que o conteúdo foi compartilhado com intenções de assédio, intimidação ou silenciamento da pessoa. Mas como tudo na vida tem exceções, aqui também as há. De acordo com o Twitter, fotos e vídeos disponíveis publicamente ou que estejam em circulação nas plataformas de notícias continuam sendo aprovadas, assim como conteúdos que adicionem valor ao discurso público. Segundo a rede social, as equipas de moderação e que controlam estas questões sempre tentarão entender o contexto daquela postagem, para preservar as fotos e vídeos construtivas ou de boa fé e apagar automaticamente aquilo que não seja considerado abusivo. Por fim, o Twitter fez ênfase que são proibidos na sua rede o partilhamento de informações pessoais, pedidos de recompensa ou resgate por postar esses dados, incluindo a ameaça desses dados em si. Claro que se a gente olhar para esta notícia com maior detalhe e com maior atenção, vamos perceber que aquilo que ainda agora acabei de falar parte sempre da boa fé, do bom senso, da boa utilização das redes sociais. Ou seja, a questão do partilhamento de informações, a questão do aproveitamento ou fazer ameaças ou qualquer coisa que seja, vai obviamente contra os termos e condições, seja do Twitter ou de outra rede social, e por isso partimos sempre da boa fé e do bom senso que as redes sociais ou outra plataforma qualquer seja usada realmente para o qual elas foram concebidas, e não é atrás de uma tela, atrás de um teclado, ou virtualmente podermos aproveitar dessa situação e partir para as ofensas, partir para as ameaças e tudo mais. Aqui o grande problema que poderemos até bater num dia qualquer, num próximo episódio em que possa trazer um convidado, talvez, para debater estas questões, alguém que realmente possa ter uma opinião mais formada neste sentido, porque é um assunto extremamente delicado, mas acho que é de bom senso e acho que é um facto, não é uma coisa inventada,
acho que é uma questão factual, é que nestes últimos tempos, infelizmente, tem havido um crescente de discurso de ódio, um discurso mais inflamado, a política de forma mais extremista, seja ela de esquerda ou de direita, em que tem crescido nestes últimos anos, tem ajudado a essa festa, ou seja, tem havido aqui um aproveitamento das redes sociais neste sentido, em que, aproveitando-se da questão das redes sociais, nomeadamente WhatsApps, Telegrams ou outras redes que tenham conversações encriptadas, há um aproveitamento dessas ferramentas para poder inflamar mais o discurso e pôr todo o ódio por detrás de uma tela. Agora, voltando ao cerne da questão e ao foco da notícia, voltando àquela parte em que eu falei no início daquela pessoa que eu sigo no Twitter, vocês realmente não vos passa pela cabeça a chuva de comentários e as consequências que aquilo trouxe. Eu lembro-me que eu não me lembro bem do que é que tinha sido o teor daquele post, mas lembro-me que ela publicou, ou seja, ela tinha-se deslocado a um restaurante para ir almoçar e tirou a fotografia de uma outra pessoa que também estava a almoçar e ela escreveu lá qualquer coisa. E vocês não passam pela cabeça, ou seja, ela até costuma ter alguns comentários em cada post que ela faz, mas naquele em específico, aquilo gerou ali um debate inflamado com acusações, com ataques, foi mencionada a palavra crime mais do que uma vez, ou seja, foi ali um lavar de roupa suja por causa dela ter publicado uma foto de outra pessoa. A verdade é que ela até hoje achou que aquilo não tinha problema nenhum, até hoje ela é da opinião que aquilo foi apenas uma brincadeira e não vê nenhuma maldade naquilo, mas a verdade é que ela acabou por publicar a imagem de outra pessoa sem a sua autorização, ou seja, ela não foi vista nem achado nesta situação, neste acontecimento. Mas, no entanto, realmente houve ali um lavar de roupa suja, houve ali ataques fortes, a imagem dela foi completamente deitada abaixo e realmente, eu vou ser sincero, eu nunca achei realmente bonito, nem achei correto até hoje que realmente as pessoas possam publicar fotos, imagens, vídeos, seja aquilo que for, de terceiros, ou seja, eu já sou da opinião que as redes sociais devem ser usadas QB, ou seja, com o mínimo de utilização possível. Depois, se elas são usadas de forma intensiva e são aproveitadas desta forma, menos própria, obviamente que isto levanta aqui algumas questões. E se vocês fizerem um voltar atrás nos vossos pensamentos e forem-se lembrar de algumas imagens, sejam elas em jornais ou até mesmo na televisão, normalmente quando há imagens de terceiros, normalmente a cara da pessoa ela é posta ali uma espécie de blur, ou seja, a cara da pessoa é praticamente tapada. Isso também acontece nos carros, nomeadamente nas matrículas, para não que haja esse vazamento de informação da matrícula, ou seja, é porque isso realmente está contemplado na lei, ou seja, não pode haver uma autorização, não pode haver uma postagem, uma publicação de uma informação de terceiros sem que esses terceiros autorizem esse tipo de situação. E por conta disso mesmo é que até este tema, conforme eu vos disse há pouco, é um tema que tem levantado realmente grande polémica nestes últimos anos. Porque conforme eu tenho dito, a verdade é que existe, por um lado, muitas pessoas que não veem qualquer problema nisto, ou seja, não veem mal nenhum em vazar dados, não veem mal nenhum em postar coisas que terceiros estejam incluídos, sem o seu consentimento, sem a sua aprovação. Realmente existe uma legião de pessoas que acreditam realmente que isto é a coisa mais normal e mais banal do mundo, e depois existe um outro leque de pessoas em que talvez eu esteja incluído, que de facto a privacidade deva ser respeitada, e como vocês sabem, um dos focos deste podcast é a privacidade e a segurança. Logo, eu, para ser coerente comigo mesmo, obviamente que faço parte desse outro lado em que a privacidade tem que estar sempre no cerne da questão, tem que estar sempre no foco da questão. E por fim, para finalizar este episódio, temos que aplaudir de pé esta implementação, este novo recurso do Twitter,
Acho que já vem tarde, mas como se costuma dizer, mais vale tarde do que nunca, a implementação deste recurso, ou seja, já há muito tempo que as redes sociais têm sido fortemente criticadas por não tomarem medidas a respeito disto. Não só disto, como tantas outras situações, ou seja, ainda há muita coisa que as redes sociais têm que mudar, há muitas coisas que as redes sociais têm que modificar para que sejam controladas e que sejam modificadas algumas situações que acontecem diariamente. Porque, infelizmente, como o ser humano em tantas situações não se sabe comportar, e as redes sociais também estão cá para se aproveitar da situação, ou seja, para elas, quanto mais confusão houver, quanto mais guerras houver, quanto mais discurso inflamado houver, melhor é para elas, porque isso vai gerar visualizações, vai gerar cliques, vai gerar mais tempo dentro das suas redes sociais, ou seja, mais tempo de utilização, e para elas, quanto mais tempo a pessoa lá estiver dentro a consumir o seu conteúdo, melhor para elas, ou seja, mais elas faturam com patrocínios, com mais publicidades, marketing, etc, etc. Ou seja, para elas isso será sempre bom. Ora, juntando as redes sociais que se querem aproveitar destas situações, juntando também o mau senso das pessoas nas suas utilizações das redes sociais, ou seja, isto aqui virá aqui uma mixórdia de confusão que não traz benefício para ninguém. Então, por isso é que existem algumas instituições que pegam nestas situações e que têm 2 dedos de testa e acabam por apertar com as redes sociais, as obrigando a terem que tomar medidas para que estas situações sejam resolvidas. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.